Felicitações! Hoje iniciaremos uma nova jornada. Não apenas pela história de um homem, mas pela sabedoria milenar que moldou estratégias ao longo dos séculos. Estamos falando de Sun Tzu, o mestre da guerra, que ensinou ao mundo que a maior das vitórias é aquela que evita o combate. Sabemos que muitas vezes, ao se deparar com essa referência, você se pergunta: quem foi Sun Tzu? Meus estimados, prestem muita atenção, pois iniciaremos uma viagem fascinante rumo ao coração da antiga China, uma terra distante no tempo e no espaço, que testemunhou o nascimento de um dos maiores estrategistas e filósofos militares de todos os tempos, o lendário Sun Tzu. Para compreendermos plenamente a figura enigmática e profundamente influente de Sun Tzu, precisamos antes situá-lo num contexto histórico específico. Estamos falando da China no século V a.C., durante o período conhecido como Estados Combatentes. Esse foi um tempo marcado por intensos conflitos entre diferentes reinos e principados, uma época em que as batalhas pela supremacia eram frequentes, brutais e decisivas. Neste cenário caótico, a guerra não era apenas um confronto físico, mas sobretudo um jogo mental complexo, uma luta pelo domínio psicológico sobre o adversário. É justamente neste período turbulento que surge Sun Tzu, cujo nome significa literalmente Mestre Sun. Pouco sabemos com certeza sobre sua vida pessoal, pois ela está envolta numa aura de mistério e mito. Alguns relatos históricos sugerem que ele teria servido ao rei Elu, do estado de Wu, como general e conselheiro militar. Outros consideram Sun Tzu mais uma figura simbólica do que um personagem histórico perfeitamente definido. No entanto, a incerteza sobre sua existência concreta em nada diminui a grandiosidade e o impacto de sua obra principal, A Arte da Guerra. Esta obra extraordinária, que sobreviveu por mais de 2.500 anos, é muito mais do que um simples tratado militar. Trata-se de um profundo manual sobre estratégia humana, uma reflexão filosófica sobre o conflito e o caminho para a vitória. A influência de Sun Tzu ultrapassa as fronteiras do Oriente e do Ocidente, atravessando séculos e culturas, sendo estudada avidamente não apenas por militares, mas também por líderes empresariais, políticos e pensadores de diversas áreas. Por isso, mergulhar na obra e na mente de Sun Tzu significa explorar as profundezas do comportamento humano diante do conflito, compreender estratégias atemporais para a resolução de problemas e perceber, acima de tudo, que a verdadeira vitória talvez não esteja na destruição do adversário, mas sim na habilidade de vencer sem precisar lutar. Assim, meus caros, damos início a esta jornada filosófica e estratégica sobre Sun Tzu, aquele que nos ensinou que, mais importante que conhecer o inimigo, é conhecer profundamente a nós mesmos. O contexto histórico-filosófico da China Antiga. Antes de adentrarmos as estratégias profundas e sofisticadas presentes na obra de Sun Tzu, é imprescindível que compreendamos o cenário histórico-filosófico no qual ele viveu e criou sua obra magistral. A antiga China, especialmente durante o chamado período dos Estados Combatentes, entre os séculos V e III a.C., foi um verdadeiro cadinho cultural e filosófico, um tempo em que floresceram pensamentos tão variados quanto o taoísmo, o confucionismo e o legalismo, cada um exercendo uma profunda influência na sociedade chinesa daquela época. Comecemos pelo taoísmo, filosofia que propõe um ideal de harmonia cósmica e natural. Seu fundador lendário, Lao Tzu, pregava o caminho do Tão, o fluxo natural do universo. Para os taoístas, o líder sábio é aquele que age pela não-ação, o Wu-Wei, governando sem violência e guiando-se pela suavidade, pela adaptabilidade e pela compreensão das leis naturais. Sun Tzu absorveu muito dessa filosofia em sua obra estratégica, enfatizando a importância de entender os ciclos naturais do conflito e a sabedoria de vencer sem lutar diretamente. Por outro lado, temos o confucionismo, cujo mestre, Confúcio, propôs uma filosofia baseada na ética, no respeito às tradições e na virtude como alicerce da sociedade. Confúcio valorizava profundamente a ordem social, a hierarquia e a responsabilidade moral dos governantes. Sun Tzu, inspirado por essa corrente filosófica, compreendeu que liderança deve ser exemplar, que um comandante justo e virtuoso mantém a moral de suas tropas elevada e inspira respeito e lealdade genuína. Por fim, não podemos esquecer o legalismo, que propunha um Estado forte e centralizado, com leis rígidas e punições severas como meio para manter a ordem.
O legalismo via o ser humano como essencialmente egoísta e, portanto, acreditava que apenas uma forte estrutura política poderia assegurar a estabilidade e eficiência do governo. Embora Sun Tzu rejeitasse a brutalidade gratuita, incorporou à sua filosofia estratégica o rigor organizacional, a importância da disciplina e da ordem interna para o sucesso militar e político. Assim, a obra Arte da Guerra não é apenas um tratado militar isolado, mas uma síntese filosófica extraordinária. Sun Tzu bebeu dessas fontes tão ricas, absorvendo-as e transformando-as em ensinamentos universais, mostrando que a verdadeira estratégia não pode existir isolada da sabedoria ética, da compreensão psicológica e da adaptação ao ambiente. Entender essas influências filosóficas é, portanto, compreender a essência mais profunda do pensamento de Sun Tzu, e é essa compreensão que nos permitirá explorar, com maior clareza e profundidade, os conceitos fundamentais contidos em sua genial obra. Princípios centrais de Arte da Guerra. Tendo compreendido o contexto histórico e filosófico que influenciou Sun Tzu, estamos agora preparados para desvendar o coração de sua célebre obra, A Arte da Guerra. Este tratado, aparentemente simples e direto, é na realidade uma joia rara de sabedoria filosófica e estratégica. Seu valor reside, sobretudo, em 3 princípios centrais, tão poderosos quanto profundamente reflexivos. O primeiro princípio diz respeito à guerra como um fenômeno essencialmente psicológico. Sun Tzu ensina que o verdadeiro campo de batalha não é o terreno físico, mas sim a mente humana. Para ele, um comandante verdadeiramente hábil vence antes mesmo que o combate comece, desestabilizando psicologicamente o adversário, manipulando percepções e gerenciando expectativas. Em suas palavras, toda guerra é baseada no engano. E esse engano não é uma simples mentira, mas uma sofisticada estratégia psicológica para desorientar o inimigo e enfraquecer sua vontade de lutar. O segundo princípio central é a importância absoluta do planejamento estratégico. Sun Tzu afirma categoricamente que aquele que planeja cuidadosamente antes da batalha será vitorioso, aquele que planeja pouco será derrotado. Não há lugar para improvisações irresponsáveis ou impulsos emocionais na filosofia estratégica de Sun Tzu. Para ele, cada movimento deve ser calculado, cada decisão deve ser fruto de reflexão, cada ação deve decorrer logicamente de uma estratégia clara e bem fundamentada. Por fim, temos talvez o mais famoso e o mais profundo dos princípios de Sun Tzu, a vitória sem combate. Vencer sem batalhas não é o ápice da habilidade, mas sim subjugar o inimigo sem lutar, ensina ele. Sun Tzu não glorifica a violência, pelo contrário, ele vê a guerra direta como uma evidência do fracasso estratégico. A verdadeira genialidade militar está em criar condições tão favoráveis, tão esmagadoras psicologicamente, que o inimigo simplesmente não consiga ou não queira lutar. Esses 3 princípios centrais não são apenas ensinamentos militares, são reflexões filosóficas profundas sobre o conflito, o comportamento humano e a resolução inteligente de problemas. A grandeza de Sun Tzu reside justamente nesta capacidade extraordinária de enxergar a guerra como um fenômeno que transcende o campo de batalha, refletindo sobre as sutilezas psicológicas, a importância decisiva do planejamento e o ideal máximo de uma vitória sem violência. Portanto, ao estudarmos esses princípios, estamos compreendendo não apenas a estratégia de um general antigo, mas uma filosofia atemporal sobre como enfrentar desafios com sabedoria, calma e eficiência. Conhecimento e autoanálise. Conhece-te a ti mesmo e ao inimigo. Chegamos agora a um dos ensinamentos mais notáveis e profundos de Sun Tzu, um princípio cuja importância transcende em muito contexto militar, tocando a essência do próprio autoconhecimento humano. Trata-se da célebre máxima presente em sua obra: se conheces o inimigo e conheces a ti mesmo, não precisas temer o resultado de 100 batalhas. Reparem, antes de tudo, na ordem em que Sun Tzu coloca este ensinamento. Ele não começa falando do inimigo, mas sim da necessidade crucial de conhecermos a nós mesmos. É um convite poderoso à autoanálise, à reflexão sincera sobre nossas próprias forças, fraquezas, limitações e potenciais. Para Sun Tzu, antes de qualquer confronto ou desafio externo, é imprescindível um olhar honesto para o interior do próprio indivíduo, do líder ou da organização. Conhecer-se profundamente significa compreender claramente quais são nossos limites, que estratégias melhor se adequam a nós, e, sobretudo, quais são os erros que costumamos cometer.
Se não reconhecemos claramente nossas próprias fraquezas e forças, estaremos sempre vulneráveis ao erro, ao fracasso e à derrota, não por causa do inimigo, mas por causa de nossa própria ignorância interna. Em seguida, Sun Tzu destaca a importância igualmente essencial de conhecer o adversário. E conhecer o adversário não significa apenas listar suas forças militares ou materiais. Significa compreender profundamente suas motivações, seus desejos, seus medos e suas vulnerabilidades psicológicas. Sun Tzu ensina que o verdadeiro estrategista vence não pela força bruta, mas pela capacidade extraordinária de penetrar na mente do oponente, antecipando seus movimentos e compreendendo seus padrões comportamentais. Ao afirmar que aquele que conhece a si mesmo e conhece o inimigo vencerá todas as batalhas, Sun Tzu não promete uma vitória mágica ou simplista, mas sim uma vitória que decorre diretamente da preparação mental, estratégica e psicológica. Aquele que se conhece profundamente será mais seguro, equilibrado e confiante, e aquele que compreende profundamente o adversário será mais perspicaz, cauteloso e eficaz em suas decisões estratégicas. Portanto, meus caros, essa máxima de Sun Tzu não é apenas uma estratégia militar, é um ensinamento filosófico profundo sobre a própria natureza humana. Lembrem-se sempre disso. Antes de vencer o mundo lá fora, precisamos vencer as batalhas internas, aquelas travadas dentro de nossa própria consciência. Estratégia e tática. A flexibilidade do guerreiro. Estimados alunos, chegamos agora a um ponto crucial na compreensão dos ensinamentos de Sun Tzu, onde se revela plenamente sua genialidade estratégica. Vamos explorar um conceito fundamental, cuja importância não se restringe aos campos de batalha, mas também ecoa na vida cotidiana: a distinção entre estratégia e tática, e, sobretudo, o valor inestimável da flexibilidade. Para Sun Tzu, estratégia e tática, embora conectadas, são aspectos distintos da arte da guerra. A estratégia é o plano geral, o projeto maior e mais abrangente, aquele que define o objetivo final e os passos fundamentais para alcançá-lo. É algo pensado com antecedência, com rigor e precisão. A tática, por outro lado, refere-se às ações específicas e imediatas realizadas durante o combate, às adaptações e os ajustes que precisamos fazer em resposta a circunstâncias imprevisíveis que surgem. Neste contexto, Sun Tzu oferece um ensinamento extraordinário sobre adaptabilidade. Assim como a água adapta seu curso à forma da terra, o general deve adaptar-se às circunstâncias da batalha. Notem a beleza e profundidade desta metáfora. A água não luta contra os obstáculos, mas contorna-os, ajusta-se, molda-se a cada nova situação. Da mesma forma, o guerreiro sábio é aquele que ajusta suas táticas às mudanças inesperadas do campo de batalha, mantendo sempre clara sua estratégia original. A flexibilidade, portanto, não é um sinal de fraqueza ou indecisão. Ao contrário, é a maior força do estrategista competente. Aquele que é rígido, inflexível e incapaz de ajustar-se diante de mudanças inevitáveis será facilmente derrotado. Já aquele que é flexível, atento e ágil, aquele que sabe transformar a surpresa em vantagem estratégica, estará sempre em posição favorável. É importante frisar que essa flexibilidade, segundo Sun Tzu, não significa abandono ou negligência da estratégia maior. A estratégia permanece firme, clara e inalterada, como um farol distante que guia as ações. A tática, porém, deve estar constantemente aberta a ajustes. O general ou o líder precisa reconhecer rapidamente quando é hora de avançar, recuar, flanquear ou mesmo aguardar pacientemente pelo momento oportuno. Por fim, quero destacar que esses princípios não estão restritos ao universo militar. Eles são aplicáveis à vida cotidiana, ao mundo dos negócios, à política e às relações interpessoais. Sun Tzu ensina que o verdadeiro mestre da estratégia não é aquele que controla as circunstâncias, mas aquele que consegue adaptar-se continuamente às circunstâncias, usando-as a seu favor. Portanto, meus caros alunos, sejam sempre estrategistas de espírito flexível, capazes de adaptar suas táticas à realidade do momento, mantendo firmemente os olhos em seus objetivos maiores. Liderança e moral das tropas. Comando pelo exemplo. Chegamos agora ao estudo de um dos temas mais significativos e profundos na obra de Sun Tzu, a questão crucial da liderança e da moral das tropas. Para Sun Tzu, o líder não é simplesmente aquele que dá ordens ou organiza estratégias, mas aquele cuja presença inspira confiança, coragem e lealdade genuína entre seus comandados.
Sun Tzu acredita firmemente que a qualidade das tropas depende diretamente da qualidade de seu líder. Ele afirma com clareza: quando os soldados estão unidos ao líder por vínculos de confiança e respeito, são invencíveis, mas quando esses vínculos não existem, a derrota é certa. O que significa isso na prática? Significa que a liderança não é meramente hierárquica, mas profundamente ética, baseada no exemplo, na justiça e na virtude pessoal. Observem bem esta ideia fundamental. Para Sun Tzu, o líder ideal é aquele que encarna em si mesmo as virtudes que espera encontrar em seus soldados. Ele deve ser disciplinado, justo, corajoso, honrado e, sobretudo, coerente. Não basta ao comandante exigir disciplina ou coragem se ele mesmo não demonstra esses atributos. Em outras palavras, o líder eficaz lidera pelo exemplo, não pela força ou pelo medo. Outro aspecto crucial destacado por Sun Tzu é a moral das tropas, isto é, o estado emocional e psicológico dos soldados. Para Sun Tzu, um exército com alta moral é um exército praticamente imbatível, capaz de enfrentar desafios aparentemente impossíveis. A moral elevada é resultado direto da confiança depositada no líder, da justiça nas decisões e do respeito mútuo entre comandante e comandados. Assim, na visão de Sun Tzu, a verdadeira força de um exército não está nas armas ou no número de soldados, mas na qualidade da liderança e na coesão interna das tropas. Um líder admirado e respeitado por sua conduta ética e justa será seguido com fidelidade até nas situações mais adversas. E vejam que essas lições não se restringem ao universo militar. Elas são igualmente válidas no mundo moderno, no ambiente corporativo, educacional e político. Liderar pelo exemplo significa inspirar, guiar, motivar através da conduta pessoal, da integridade e do respeito genuíno por aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Ao estudarmos este tópico, portanto, estamos aprendendo não apenas sobre estratégias militares antigas, mas sobre um dos mais poderosos e profundos ensinamentos sobre liderança ética e efetiva. Seja você mesmo aquilo que espera ver nos outros. Espionagem e inteligência. A importância da informação. Adentramos agora um dos capítulos mais fascinantes e misteriosos de A Arte da Guerra, o papel decisivo da espionagem e da inteligência. Para Sun Tzu, informação é poder absoluto. Aquele que possui informações precisas e oportunas sobre o adversário possui vantagem estratégica inestimável, capaz de alterar completamente o rumo de uma batalha antes mesmo que ela se inicie. Sun Tzu afirma enfaticamente: nenhuma guerra pode ser travada com êxito sem informações precisas obtidas por espiões. Reparem, caros alunos, como ele dá uma ênfase absoluta à importância da inteligência estratégica, ou seja, a capacidade de obter, analisar e utilizar informações sobre o inimigo, seus planos, fraquezas e forças. Para Sun Tzu, existem 5 tipos fundamentais de espiões: o espião nativo, aquele recrutado entre o povo local; o espião interno, recrutado entre os próprios oficiais do inimigo; o espião duplo, aquele que trabalha para ambas as partes; o espião condenado, aquele enviado propositalmente para fornecer informações falsas; e, finalmente, o espião sobrevivente, que retorna com informações vitais diretamente do campo inimigo. Cada um desses tipos desempenha um papel estratégico crucial, capaz de decidir o resultado de uma guerra. Contudo, Sun Tzu não vê a espionagem como uma atividade moralmente neutra ou um ato desprovido de ética. Pelo contrário, ele ressalta que o uso adequado de informações é uma questão de sabedoria e justiça, não de traição ou crueldade gratuita. A obtenção de informações deve sempre servir ao propósito maior de evitar confrontos desnecessários, preservar vidas e garantir a vitória com o mínimo possível de violência. Isso nos leva a uma reflexão filosófica profunda. A inteligência estratégica não é apenas um recurso militar. Ela é uma ferramenta de sabedoria prática que pode ser utilizada em todas as áreas da vida. No mundo moderno, o conhecimento correto e oportuno sobre concorrentes, adversários ou parceiros pode fazer a diferença decisiva em negociações, disputas empresariais, decisões políticas e até mesmo relações pessoais. Assim, Sun Tzu nos ensina uma verdade eterna e universal. Aquele que conhece profundamente o outro, suas motivações e intenções, terá sempre vantagem estratégica. Saber como obter e usar essas informações com sabedoria e responsabilidade é, portanto, uma habilidade indispensável ao verdadeiro estrategista, seja ele um líder militar,
um gestor de negócios ou mesmo um cidadão comum em busca de sucesso pessoal. O terreno e o ambiente. Adaptar-se é sobreviver. Vamos prosseguir nossa jornada pelas lições eternas de Sun Tzu, agora destacando um tema profundamente ligado à própria natureza da vida e da sobrevivência: a importância estratégica do terreno e do ambiente. Para Sun Tzu, conhecer e adaptar-se ao ambiente em que se combate é condição essencial para a vitória. Ele ensina que aquele que domina o terreno domina o rumo da batalha. Ao longo de sua obra, Sun Tzu categoriza o terreno em diversos tipos distintos, como o terreno acessível, aquele fácil de ser atravessado; o terreno enganoso, aparentemente fácil, mas repleto de perigos ocultos; o terreno restritivo, que limita os movimentos; e o terreno mortal, onde há risco iminente de destruição. Cada tipo de terreno exige estratégias e táticas específicas, que o líder deve compreender e aplicar com absoluta precisão e sabedoria. Entretanto, para além da mera categorização do espaço físico, Sun Tzu propõe algo ainda mais profundo: o princípio universal da adaptação. Em uma de suas frases mais célebres, ele afirma: assim como a água molda-se à forma do recipiente que a contém, o comandante hábil adapta sua estratégia à natureza do terreno em que combate. Observem a beleza dessa metáfora, caros alunos. Assim como a água, que não luta contra as circunstâncias, mas adapta-se suavemente a cada mudança, o verdadeiro estrategista adapta-se continuamente às condições ambientais. Sun Tzu nos ensina que resistir rigidamente ao ambiente é um caminho seguro para a derrota. Pelo contrário, é preciso reconhecer rapidamente as condições em que nos encontramos e ajustar nossa estratégia e tática a elas. Seja no campo de batalha, nos negócios, ou mesmo em nossa vida cotidiana, a capacidade de adaptação é decisiva para nossa sobrevivência e sucesso. Em outras palavras, o ambiente não é algo contra o qual se luta, mas um elemento que devemos compreender profundamente, utilizar a nosso favor e com o qual devemos cooperar estrategicamente. O líder que ignora o ambiente, que insiste em aplicar estratégias rígidas sem levar em conta o contexto real, condena si e suas tropas ao fracasso inevitável. Por isso, Sun Tzu nos lembra que o domínio sobre o ambiente não significa alterá-lo à força, mas ajustar-se inteligentemente a ele, transformando obstáculos em vantagens, ameaças em oportunidades e dificuldades em degraus para a vitória. Adaptar-se é não apenas sobreviver, mas prosperar em meio à complexidade das situações. Que vocês possam levar consigo essa poderosa lição filosófica. A vida, assim como a guerra descrita por Sun Tzu, é um constante movimento de adaptação e equilíbrio com o ambiente que nos cerca. A atualidade de Sun Tzu. Aplicações contemporâneas. Prezados, após estudarmos profundamente os ensinamentos clássicos de Sun Tzu, resta-nos agora refletir sobre algo fascinante: como um tratado de guerra escrito há mais de 2500 anos ainda pode ser tão relevante em nosso mundo moderno. A resposta é simples e poderosa: porque Sun Tzu não escreveu apenas sobre a guerra, mas sobre a própria natureza do conflito, da estratégia e das relações humanas. Hoje, a obra de Sun Tzu transcende o campo militar e está presente no coração de muitas das decisões estratégicas que influenciam nossas vidas, seja no mundo dos negócios, da política, das relações diplomáticas ou mesmo da vida pessoal. Nas salas de reuniões das grandes empresas, líderes empresariais frequentemente citam e aplicam os princípios estratégicos de Sun Tzu para ganhar vantagem competitiva, planejar cuidadosamente cada ação e especialmente para compreender as forças e fraquezas de seus concorrentes. Vejam, por exemplo, como o conceito de vitória sem combate é aplicado no mundo corporativo. Empresas bem-sucedidas, inspiradas pelos ensinamentos de Sun Tzu, frequentemente buscam estratégias para conquistar mercados sem enfrentar concorrentes diretamente, preferindo inovar, surpreender e antecipar movimentos. Não é raro ouvir executivos citando a famosa frase: toda guerra é baseada no engano, utilizando-a para descrever estratégias de marketing ou negociações comerciais. Na política e na diplomacia, o legado de Sun Tzu também é impressionante. Diplomatas experientes compreendem bem a importância da adaptação, da flexibilidade e do uso inteligente de informações estratégicas nas negociações internacionais. A noção santsuniana de que a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar ecoa profundamente nos esforços diplomáticos contemporâneos pela paz, que buscam alcançar resultados duradouros sem recorrer à violência direta. Além disso, o pensamento estratégico de Sun Tzu encontrou ressonância também no campo da psicologia e do desenvolvimento pessoal.
Muitos especialistas destacam a importância do autoconhecimento, da disciplina emocional e da flexibilidade estratégica, elementos centrais na filosofia do mestre chinês. Os conceitos como conhecer profundamente a si mesmo e ao adversário são usados hoje em treinamentos de liderança, desenvolvimento pessoal e mesmo em terapias focadas no crescimento emocional e comportamental. Portanto, caros alunos, o verdadeiro valor da obra de Sun Tzu não reside apenas em sua antiguidade ou em suas lições militares específicas, mas em sua capacidade incrível de fornecer ferramentas intelectuais atemporais para enfrentar desafios, solucionar conflitos e vencer batalhas que todos nós, em algum momento, enfrentaremos ao longo de nossas vidas. Eis a genialidade eterna e universal de Sun Tzu. Sua obra não envelhece, mas ganha novos significados a cada geração, revelando sua impressionante atualidade em nosso tempo. Reflexões finais. A filosofia eterna da guerra e da paz. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada pelo legado filosófico e estratégico de Sun Tzu. Após explorarmos profundamente seus ensinamentos, cabe-nos agora realizar uma reflexão final e profunda sobre algo que Sun Tzu compreendia perfeitamente: a complexa e eterna relação entre guerra e paz. Sun Tzu não era, em essência, um defensor da guerra. Pelo contrário, ele compreendia profundamente o horror e o custo humano da violência. Sua obra não é uma glorificação do conflito, mas uma profunda meditação sobre como evitar batalhas desnecessárias, sobre como preservar vidas e alcançar objetivos estratégicos com sabedoria e mínima perda. A frase que melhor expressa isso é clara e poderosa: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Ao enfatizar continuamente a importância do planejamento, da adaptação, do conhecimento profundo sobre si mesmo e sobre o outro, Sun Tzu revela uma filosofia de vida em que o conflito direto é sempre visto como um último recurso, não como o primeiro. Sua maior lição filosófica é justamente a valorização da paz como objetivo último da estratégia. O estrategista sábio, segundo Sun Tzu, luta apenas quando necessário, pois entende que toda batalha, mesmo vitoriosa, deixa marcas profundas e irreparáveis. Em essência, Sun Tzu ensina que a guerra verdadeira é travada dentro de nós mesmos. É uma luta constante entre equilíbrio e desequilíbrio, sabedoria e impulsividade, harmonia e conflito. Sua obra, profundamente influenciada pela visão filosófica oriental, reflete o conceito do Yin e Yang, o equilíbrio das forças opostas, e nos convida a encontrar o equilíbrio entre coragem e cautela, ação e reflexão, luta e paz. Em nosso tempo, marcado por conflitos globais, disputas ideológicas e rivalidades pessoais, essas lições são mais importantes do que nunca. A sabedoria de Sun Tzu nos ensina que a verdadeira vitória não é a destruição do inimigo, mas a preservação da paz, da vida e da dignidade humana. Nesse sentido, a arte da guerra é, paradoxalmente, uma das maiores obras já escritas sobre a busca da paz verdadeira e duradoura. Portanto, estimados alunos, ao concluirmos esta aula, convido vocês a levarem consigo esta profunda reflexão, que possamos sempre enxergar além da superficialidade dos conflitos imediatos, buscando a sabedoria de vencer batalhas sem destruirmos uns aos outros, compreendendo que, muitas vezes, a verdadeira força está em nossa capacidade de promover a paz e a harmonia dentro de nós e ao nosso redor. Eis, afinal, o grande e eterno legado de Sun Tzu, uma filosofia temporal sobre como encontrar equilíbrio, sabedoria e, acima de tudo, paz genuína diante das inevitáveis batalhas da existência humana. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente as partes que mais te chamou a atenção. Em seguida, se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo.